médicos no Brasil não têm a menor condição de lidar com o processo de morte, processo de finitude, cuidados ao sofrimento em doenças graves que ameaçam a continuidade da vida. Os médicos no Brasil são super bem treinados para cuidar das doenças, mas não são só do Brasil. Os médicos do mundo inteiro são bem treinados para as doenças. A diferença é que nos outros países você tem a formação de cuidados paliativos oferecida na graduação do médico. Então, se ele não souber tratar, pelo menos ele sabe indicar, coisa que aqui a gente não sabe. Então, o que está bonito desse momento do Brasil? O movimento dos estudantes de medicina em busca desse conhecimento. Porque é um conhecimento que te apropria da técnica e da sabedoria para cuidar de uma pessoa no final da vida. Coisa que, num passado não muito remoto, se dedicava como sendo uma fraqueza do médico. Então, eu sou considerada, por muitos colegas da minha geração, como uma péssima médica, porque como assim se aceita a morte? Mas é como se a morte fosse algo que eu pudesse negar. Não tem a possibilidade da pessoa não morrer. Na tua vida você pode escolher qualquer coisa, sim ou não. Morrer não é uma opção, sim ou não. Você vai morrer. E aí a gente não tem aprendizado sobre isso e é considerado uma falha de caráter o médico ser sensível. Só que o que está acontecendo nesse momento lindo da evolução do planeta? Os médicos muito técnicos serão facilmente substituídos por robôs. E perfeitamente substituídos por robôs, porque eles acham que eles são racionais, mas eles são profundamente emocionais. Como já diz um sábio psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, todas as nossas atitudes são emocionais, só que a gente tem uma dinâmica racional a serviço de explicar a tua atitude emocional. E aí os médicos duros, frios, eles são totalmente emocionais, mas eles se colocam como racionais a serviço de uma integridade, uma distância que os protege. Só que não protege coisa nenhuma. Eles estão em sofrimento até muito maior do que eu que choro junto com a família, junto com o paciente. Eu me emociono junto. E aí o fato de você permitir que a emoção esteja conscientemente presente faz com que a humanidade do processo, a sabedoria, né, que eu não diria que seria o conhecimento, mas a sabedoria de cuidar de uma pessoa em final de vida, ela fica muito fluida. É muito tranquilo você estar do lado dessas pessoas. E eu não me sinto fracassado porque elas morrem, porque eu falo que a vitória é cuidar. A vitória não é curar a doença, a vitória é cuidar. Então, eu sei o que fazer até o último suspiro do meu paciente. E isso é uma capa de super-herói. É o manto dos cuidados paliativos, que é o manto de proteção para os pacientes. Para a gente, como profissional de saúde, eu falo que é a capa de super-herói. Porque você não abandona. Você vai junto até o inferno se precisar. Você cuida da pessoa. Então, você não fracassa. Aí, essa condição toda do médico não ter acesso a esse conhecimento, que seria o cuidado paliativo na sua maneira formal de ensino, de explicação de controle de sintomas e tudo mais, quando o médico acessa isso, ele automaticamente tem a possibilidade de acessar essa sabedoria, essa humanidade. E aí é essa humanidade que protege o médico de sofrer. Porque a hora que eu estou do lado do paciente, que eu estou cuidando da família, é um sofrimento, não sei nem se tem palavra para explicar isso, é uma tristeza feliz, sabe? Assim que você entra no quarto de um paciente, na casa de um paciente para fazer um atestado de óbito e está todo mundo de olho vermelho e sorrindo. Então tem uma tristeza que é legítima, mas tem um sorriso que ocupa a existência daquela pessoa, porque foi feito tudo para aquele pai, para aquela mãe, para aquele ente querido. Inclusive, respeitá-lo como ser humano até o último dia de vida dele. Então, você fala assim, nossa, estou feliz. E como posso estar feliz se perdi alguém que eu amo? Então, é uma tristeza feliz. Não sei se tem nome esse sentimento, mas ele existe. A gente está numa era que eu falo que é muito ridículo, assim. É tipo mandar todo mundo transar sem camisinha. O que se fala de empatia hoje é transem sem camisinha, é assim que a vida é assim que é bom, que é o que mandam fazer com a empatia. Você se ferra quando você se coloca num movimento empático, porque como eu disse, a gente se coloca no lugar do outro ocupando uma história que não é tua.
Você começa a viver um sofrimento para o qual você não foi preparada para estar experimentando. Então você não tem que se colocar no lugar do outro, você tem que respeitar o lugar do outro. Isso sim é um aspecto de humanidade, porque o outro aspecto é como uma criança que você explica para ela e fala assim, não põe o dedo na tomada porque dá choque. E a criança vai e quer experimentar o dedo na tomada. Ela quer experimentar o sofrimento do outro para ver se dói mesmo. Qual é a dificuldade de compreender que o sofrimento do outro tem que ser respeitado pela visão que ele tem do próprio sofrimento? Você não precisa experimentar a dor do outro para saber que dói. É ridículo isso. O que você precisa ocupar é ter o lugar de quem ajuda o outro a passar por isso de uma maneira mais tranquila, mais serena, ou pelo menos não solitária. Então, a compaixão é o caminho que sustenta o profissional de saúde e a pessoa que está cuidando de alguém que está morrendo. A empatia faz esse profissional fracassar, porque ele não suporta tanta dor que não pertence a ele, aí ele entra em fadiga de empatia. Aí ele está inválido para o trabalho, ele entra em burnout e aí ele não presta mais para ajudar ninguém, porque ele se ocupou em sentir a dor do outro, ele não se ocupou em cuidar da dor do outro, que é o trabalho que ele deveria ser formado para. Então, na fadiga de empatia, você tem o máximo de sofrimento de quem cuida. E é ridículo, um sofrimento desnecessário. Porque quando você assume o papel da compaixão, o papel de quem ocupa o lugar de quem ajuda, aí eu me empodero com isso. Porque o que eu vou fazer? Eu vou buscar conhecimento para saber o que fazer. Simples. Não é complexo. E isso vai até para uma área, quando a gente estuda neurociência, a empatia vai para um processo de descarga hormonal, de descarga de substâncias que te dão mal-estar, que te colocam em perigo. E o da compaixão te dá poder, te dá a sensação de plenitude, de realização. Então, de novo, capa de super-herói, né? Você consegue tudo com a compaixão. E você consegue sofrer com a empatia. Música